Muito antes das cruzadas, dos dogmas e das estruturas religiosas como conhecemos hoje, existia uma verdade sussurrada nas sombras, um segredo guardado por sacerdotisas, xamãs e visionários. A profecia da Rainha Dragão. Essa não era uma lenda comum. Era um chamado profundo, uma visão compartilhada em sonhos, cerimônias e textos ocultos que escaparam das mãos do controle religioso. Essa profecia não se encontra nos livros oficiais das grandes religiões, mas sobreviveu nos mitos, nos símbolos, nos manuscritos esquecidos e nas memórias genéticas de almas antigas. Segundo essa tradição esotérica, o mundo viveria um longo período de escuridão espiritual, um tempo onde o masculino desequilibrado reinaria com ferro e cruz, anulando o feminino, transformando a sabedoria da deusa em pecado, o ventre em vergonha e a serpente em demônio. Mas a profecia era clara. No fim de um ciclo cósmico, quando a humanidade estivesse à beira de sua própria destruição, o espírito da Rainha Dragão despertaria. Ela retornaria não como uma entidade externa, mas como um arquétipo vivo dentro de todos aqueles que estiverem prontos para restaurar o equilíbrio. A Rainha Dragão não viria sozinha. Ela traria em si a sabedoria da Mãe Terra, o poder da serpente sagrada, o fogo do despertar e a voz esquecida de Maria Madalena, aquela que foi silenciada, mas nunca apagada. No coração da profecia encontra-se uma verdade profunda. A salvação do mundo não virá de um salvador masculino vindo do céu, mas do reencontro com a energia do feminino sagrado na Terra. Esse retorno não é apenas simbólico, ele é espiritual, psicológico, alquímico. O mundo precisa se lembrar daquilo que foi esquecido. E a Rainha Dragão é o símbolo máximo dessa lembrança. Mas por que agora? Por que o retorno ocorre neste tempo? A resposta está diante de nossos olhos. As instituições ruem, a verdade se fragmenta, as estruturas que prometiam ordem colapsam. A humanidade, em sua arrogância tecnológica e cega, se afastou da natureza, da alma e da harmonia. O planeta geme, as mulheres sangram, os corações adormecem. O masculino sem o feminino se torna tirano. E é nesse abismo que a profecia se manifesta, como um clarão na escuridão. Na astrologia esotérica, estamos vivendo a transição de eras, de Peixes para Aquário. Peixes foi a era da fé cega, do sacrifício, do controle religioso, simbolizado pela igreja que silenciou Madalena e elevou um Messias desumanizado. Aquário, por outro lado, é a era da consciência coletiva, da verdade revelada, do equilíbrio entre ciência e espírito, razão e intuição, masculino e feminino. A Rainha Dragão desperta com a energia aquariana. Ela não espera ser reconhecida. Ela se ergue. As mulheres que ouvem a voz do seu ventre, que sonham com serpentes, que sentem a intuição vibrar, fazem parte desse retorno. Os homens que abraçam sua sensibilidade, que curam sua ferida do poder, que buscam equilíbrio, também fazem parte. O retorno de Madalena, a encarnação da Rainha Dragão, não é um ato histórico, é uma iniciação coletiva. Nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Maria, vemos Madalena como a que compreendia os mistérios mais profundos. Ela era a iniciada, a portadora do verbo secreto, a confidente espiritual de Yeshua. Ela não foi apenas testemunha da ressurreição, ela foi a chave para ela. Ao esconderem sua verdadeira identidade, as religiões patriarcais não apenas silenciaram uma mulher, elas extirparam o feminino do divino. Mas agora, esse véu está se rompendo. A profecia também afirma que o retorno da Rainha Dragão será precedido por sinais. O colapso das religiões que se alimentaram do medo. A ascensão de movimentos espirituais focados na cura, na reconexão com a natureza, na alquimia interior. O despertar coletivo do feminino sagrado em homens e mulheres. A redescoberta de textos perdidos e tradições ancestrais. E sonhos, milhares deles, com serpentes, águas, fogo e vozes femininas ancestrais. Esses sinais já estão entre nós. O que estamos vivendo hoje, embora caótico, é o parto de um novo mundo. E toda parturiente sabe, o nascimento dói, mas também liberta. A Rainha Dragão é a parte de nós que arde com a verdade, que não aceita mais as amarras da mentira, que sente o corpo como templo,
a alma como sacerdócio e a vida como um caminho sagrado. Ela é feroz, compassiva, sábia e indomável. Ela é Madalena, não como nome de mulher, mas como força cósmica que retorna para restaurar o equilíbrio do todo. Você a sente? Ela já começou a falar através de você? Este é o início da profecia. Este é o primeiro passo do retorno. E uma vez que ela desperta, nada mais será como antes. Ela foi chamada de prostituta, de pecadora, de arrependida. Durante séculos, a imagem de Maria Madalena foi distorcida, apagada, demonizada. E por quê? Porque ela representava aquilo que o mundo patriarcal mais temia: a mulher desperta, iniciada e portadora da verdadeira luz. Mas Madalena não foi uma simples seguidora, nem tampouco a mulher arrependida retratada pela Igreja. Segundo os evangelhos gnósticos e as tradições esotéricas, ela era a companheira espiritual e iniciada de Yeshua, aquela que compreendeu os ensinamentos mais profundos, não com a mente, mas com o coração, com o corpo, com a alma. Madalena era a guardadora do fogo sagrado. Esse fogo não é literal. Ele é a energia da vida, a força criativa do universo, o poder da serpente sagrada, o que os orientais chamariam de Kundalini e os alquimistas de fogo filosofal. Ela não apenas conhecia esse fogo, ela o encarnava. Era através dela que o ensinamento de Yeshua ganhava forma e se tornava experiência viva. Ele era o Logos, o Verbo. Ela era o ventre, o recipiente divino. No Evangelho de Maria, descoberto no século XIX e traduzido no século XX, vemos algo revelador. Quando os discípulos estão perdidos e temerosos após a crucificação, é Madalena quem os consola e os inspira com sabedoria. Pedro, tomado pelo ciúme e pela confusão, questiona por que o mestre falava com ela e não com os outros. A resposta não está ali, mas o silêncio do texto é eloquente, porque ela compreendia o que os outros não estavam prontos para ouvir. Esse fogo sagrado que Madalena guardava era o segredo da união entre espírito e matéria, entre divino e humano, entre masculino e feminino. Ela era a ponte, a encarnação da Sofia, a sabedoria divina que desceu ao mundo para libertar as almas da ignorância. Mas sua presença era perigosa para os construtores do dogma. Uma mulher iniciada, com acesso direto ao sagrado, sem precisar de templos nem de sacerdotes, ameaçava toda a estrutura de poder que a religião estava começando a construir. Por isso, ela precisou ser silenciada. E assim começou o apagamento do feminino sagrado da história cristã. Só que a verdade não pode ser enterrada para sempre. Madalena nunca deixou de existir. Sua presença persistiu nas tradições esotéricas, nos evangelhos apócrifos, nas escolas de mistério e nas memórias das bruxas queimadas, das mulheres sagradas caladas, das curandeiras perseguidas. Ela sobreviveu nas lendas do sul da França, onde dizem que ela se refugiou após a morte de Yeshua. Ali, nos Pirineus, ela se tornou figura de reverência mística e mistério. Alguns acreditam que levou consigo um segredo ainda maior: a linhagem do Graal. A ideia do Graal, tão romantizada na literatura medieval, esconde um significado muito mais profundo. O cálice sagrado não era apenas um objeto, era um símbolo. E segundo os gnósticos e templários, esse cálice era Madalena, o receptáculo da luz crística, o ventre que carregava não apenas uma linhagem de sangue, mas uma linhagem de consciência. Essa interpretação, combatida por teólogos tradicionais, é compreendida por muitos estudiosos modernos e místicos como a verdadeira heresia. A ideia de que o divino habita no corpo feminino, que a mulher é canal direta do sagrado e que a iluminação não depende de intermediários religiosos, mas do despertar interior. Esse é o verdadeiro fogo sagrado que Madalena guardava, e por isso ela foi perseguida, porque ela carregava dentro de si a centelha do retorno, o segredo da reintegração do feminino ao divino. Ela era o equilíbrio perdido, o aspecto suprimido da Trindade, a deusa escondida por trás dos altares patriarcais. Nas tradições Rosacruzes e na alquimia, esse fogo é representado pela união entre o enxofre, fogo masculino, e o mercúrio, água feminina. Madalena era o mercúrio, fluida, profunda, intuitiva, lunar, mas também era o enxofre, ardente, transformadora, catalisadora da transmutação espiritual.
Ela era o andrógeno místico, a fusão dos opostos, a síntese que gera o novo ser. Hoje, enquanto a profecia da Rainha Dragão se cumpre, o mundo começa a redescobrir quem foi essa mulher, não como santa, nem como pecadora, mas como mãe do novo tempo. O fogo que ela guarda é o mesmo que acende o despertar coletivo do feminino, que inflama o útero da terra, que vibra em cada pessoa que busca a verdade além dos dogmas. E esse fogo está voltando. Em sonhos, meditações, rituais e estudos, mulheres e homens em todo o mundo estão sentindo o chamado. O arquétipo de Madalena está vivo, pulsando, querendo se manifestar. E quando ela é reconhecida como a guardiã do fogo sagrado, algo se acende dentro de nós, algo que não pode mais ser apagado. Ela não vem para destruir, ela vem para lembrar. Lembrar que o corpo é sagrado, que o amor é um caminho iniciático, que a alma tem voz feminina e que o retorno da deusa não é um mito, é um destino. A Rainha Dragão não precisa provar quem é. Ela arde em silêncio e transforma tudo por onde passa. Antes que a serpente fosse transformada em símbolo do mal, antes que o dragão fosse reduzido a uma criatura a ser combatida, esses dois arquétipos eram reverenciados como expressões do sagrado. A serpente e o dragão são, na verdade, dois dos símbolos mais antigos da humanidade, e ambos têm algo em comum. Representam a sabedoria ancestral, a energia vital e o poder da transformação. Mas como esses símbolos tão poderosos foram distorcidos? E por que, em especial, estão ligados à figura de Maria Madalena, à profecia da Rainha Dragão e ao despertar do feminino sagrado? Para responder a isso, precisamos voltar aos tempos onde o mito e o espírito ainda caminhavam lado a lado. Nas culturas mais antigas, Suméria, Egito, Índia, Mesoamérica, a serpente era símbolo da energia que conecta o céu e a terra. Nos templos egípcios, ela aparecia na testa dos faraós como a cobra Uraels, um sinal de iluminação e proteção divina. Na Índia, era chamada de Kundalini, a força vital que reside na base da coluna e, quando despertada, ascende como uma espiral, ativando os centros de poder espiritual até alcançar o topo da cabeça. Na tradição tolteca e maia, vemos Quetzalcoatl, a serpente emplumada, um ser que une terra e ar, corpo e espírito. A serpente, nesse sentido, é o símbolo da ascensão do humano ao divino, do corpo à consciência, do mundo inferior ao superior. O dragão, por sua vez, é uma serpente alada, um símbolo ainda mais completo. Na tradição alquímica europeia e oriental, o dragão representa a integração de todos os elementos. Ele voa como o ar, cospe fogo, habita as águas e caminha sobre a terra. Ele guarda tesouros, sabedorias, portais. Mas à medida que as religiões patriarcais ganharam força, esses símbolos foram invertidos. A serpente, que antes era a energia da vida, passou a ser vista como tentadora e pecadora, principalmente a partir do mito de Eva. O que poucos sabem é que, em muitas versões mais antigas do mito, a serpente não era inimiga, mas iniciadora. Era ela quem oferecia o conhecimento. Era ela quem despertava. O erro não estava em comer do fruto da árvore, mas em acreditar que isso era um pecado. E esse, talvez, tenha sido o maior roubo espiritual da história da humanidade. Ao transformar a serpente em inimiga, o feminino foi condenado ao silêncio. Ao tornar o dragão um monstro, o fogo da sabedoria foi apagado. Mas mesmo escondido, esse conhecimento continuou vivo em tradições herméticas, gnósticas, tântricas e em práticas xamânicas ao redor do mundo. E é aqui que entra Maria Madalena. Madalena, nas tradições esotéricas, é aquela que domina a serpente. Ela é a iniciada que despertou sua Kundalini, que ativou a energia cósmica dentro de si, que acendeu o fogo da consciência. Por isso, ela é associada ao dragão, não como guerreira que o mata, mas como rainha que cavalga sobre ele, que o compreende e com ele se funde. A profecia da Rainha Dragão é o retorno dessa força ao mundo, um chamado para aqueles que estão prontos para reconciliar-se com o símbolo proibido. A serpente não é o mal, ela é a força da criação. O dragão não é a ameaça, ele é o guardião do mistério. Hoje, vemos cada vez mais pessoas tendo sonhos com serpentes, visões de dragões, intuições que se manifestam em formas ancestrais. Isso não é coincidência.
São memórias arquetípicas emergindo do inconsciente coletivo. A rainha dragão está despertando, e com ela, os símbolos que foram soterrados sob o peso de milênios de opressão religiosa e cultural estão voltando à tona. É importante compreender que esses símbolos não são apenas mitos, são estruturas vivas de consciência. A serpente, por exemplo, simboliza a energia sexual, não como libido instintiva, mas como potencial de transmutação. Nas tradições tântricas e alquímicas, o corpo humano é visto como laboratório sagrado, onde a energia da serpente sobe pelas colunas vertebrais como um fogo purificador, queimando ilusões, curando feridas e abrindo os olhos da alma. Madalena encarnou essa sabedoria. Ela compreendia os segredos da união sagrada, entre homem e mulher, entre corpo e espírito, entre céu e terra. E essa união, conhecida em muitas escolas como hieros gamos, era o verdadeiro Graal, a fusão do masculino e do feminino em um só ser desperto. O dragão, nesse contexto, é a expressão suprema da alma transformada. Ele representa o estágio em que a serpente já não rasteja, mas voa, em que o iniciado não apenas desperta, mas reina sobre sua própria sombra, sua própria luz, seus próprios mundos internos. E a rainha dragão é aquele ser que, tendo vencido o medo da serpente, integra o dragão como parte de si. Madalena não fugiu da serpente. Ela a acolheu. Ela não combateu o dragão, ela o montou. Hoje, quando falamos do retorno de Madalena, não estamos falando de uma mulher de carne e osso ressuscitando entre os mortos, mas do retorno de um arquétipo, o da mulher iniciada, senhora de si, portadora do fogo sagrado e do conhecimento que transforma. O símbolo está despertando, a serpente está subindo, o dragão está abrindo suas asas. E você, está pronto para vê-los como realmente são? A profecia da rainha dragão não se refere a um evento distante ou mitológico. Ela fala de um tempo real, nosso tempo, um ciclo cósmico que está chegando ao fim e outro que começa a emergir das ruínas do velho mundo. O retorno de Madalena, como expressão do sagrado feminino, não é apenas simbólico, é uma força viva, pulsante, que se manifesta em sinais cada vez mais evidentes. Mas como reconhecer esse retorno? Quais são os indícios de que a profecia está se cumprindo agora? O primeiro sinal está no colapso das estruturas que dominaram os últimos 2 milênios. As religiões institucionalizadas, baseadas no medo, no pecado e na submissão, estão perdendo sua autoridade. Cada vez mais pessoas abandonam os dogmas, não por rebeldia vazia, mas por sentirem que a conexão direta com o divino não depende de intermediários. É o fim da era dos sacerdotes e o nascimento da era dos místicos, daqueles que buscam dentro de si a centelha sagrada. As igrejas que esconderam o feminino estão ruindo porque o feminino está retornando, não como contraposição ao masculino, mas como cura de uma ferida ancestral. A própria figura de Maria Madalena, por séculos silenciada, vem ressurgindo com força em livros, documentários, estudos gnósticos, pesquisas arqueológicas e principalmente no coração das mulheres que sentem que ela nunca foi apenas uma seguidora. Ela foi o portal de uma verdade mais profunda. Outro sinal claro é o despertar coletivo do feminino sagrado. Vemos isso em movimentos de reconexão com a terra, com o corpo, com os ciclos da lua, com a intuição. Milhões de mulheres estão abandonando as ideias de pecado, vergonha e repressão herdadas de religiões patriarcais e redescobrindo sua espiritualidade através do sangue, do útero, do ventre e da serpente. São milhares de Madalenas despertando, espalhadas pelo mundo, sem saber que fazem parte da mesma profecia. E não são apenas mulheres. Homens também estão sendo chamados a curar a ferida do patriarcado, aquela que ensinou que sentir é fraqueza, que chorar é indigno, que ser sensível é ser inferior. O retorno de Madalena também toca o masculino, convidando-o a sair do papel de guerreiro e dominador para se tornar guardião, protetor e co-criador de uma nova consciência. Outro sinal é o aumento exponencial de experiências místicas espontâneas. Sonhos com dragões, serpentes, figuras femininas luminosas, visões com arquétipos antigos, sincronicidades que apontam para a necessidade de uma reconexão espiritual, sensações de calor na coluna, no coração, no útero,
A energia da Rainha Dragão é uma força que se move além da lógica. Ela é sentida antes de ser compreendida. Além disso, textos esquecidos estão ressurgindo. Os evangelhos gnósticos, como o de Maria, Tomé, Filipe e outros manuscritos descobertos em Nag Hammadi em 1945, estão sendo estudados por milhares de buscadores no mundo todo. Neles, Maria Madalena aparece não como pecadora, mas como iniciada. Em muitos deles, é clara a preferência de Yeshua por sua sabedoria espiritual, e isso, por si só, abala profundamente as fundações da história oficial. A ciência também começa, mesmo que timidamente, a se aproximar dessas verdades. Estudos sobre campos energéticos do corpo humano, sobre a inteligência do coração, sobre a consciência celular, apontam para o que os antigos já sabiam. O corpo é um templo, e dentro dele habita um poder espiritual inato. O retorno de Madalena, da Rainha Dragão, é também o retorno da sacralidade do corpo. Depois de séculos de repressão, vergonha e culpa, estamos redescobrindo o corpo como instrumento sagrado. O toque, o prazer, o amor, o silêncio, a respiração, tudo isso é caminho de reconexão. É alquimia viva, é o que os gnósticos chamavam de gnosis, conhecimento direto da verdade, sem intermediários. Outro sinal importante, a ascensão dos círculos de cura, círculos de mulheres, rodas de oração, encontros para meditação, ativação da Kundalini, práticas xamânicas e tântricas. Tudo isso são expressões do retorno da sabedoria de Madalena, manifestada de forma coletiva. Cada círculo é um útero simbólico, onde novas consciências são gestadas. Mas talvez o sinal mais importante esteja dentro de você. Se você sente que o mundo está mudando de forma profunda, se tem sentido chamados internos, se percebe que suas emoções se intensificaram, se sonha com o passado, com figuras femininas de poder, com serpentes, com dragões, saiba que você está respondendo ao chamado da Rainha Dragão. Essa força está te preparando para algo maior, uma nova forma de viver, de se relacionar, de criar e de amar. Não se trata de adotar uma nova religião, mas de libertar-se das correntes invisíveis que ainda aprisionam o espírito. Madalena retorna para nos lembrar da liberdade que sempre foi nossa. No tempo final, que não é o fim do mundo, mas o fim de um paradigma, ela se faz presente em todas as manifestações que clamam por justiça, compaixão, reconexão e verdade. E ao retornar, ela não exige adoração, ela exige presença. Presença no corpo, presença na alma, presença no aqui e agora. A Rainha Dragão está entre nós. E quem tem olhos para ver, já a reconhece. Estamos vivendo o limiar de uma nova era, um ciclo que se abre como uma flor após um longo inverno espiritual. Este novo tempo não é apenas uma mudança externa, ele é, sobretudo, uma revolução da consciência. E no centro dessa revolução está o que durante séculos foi marginalizado, temido e apagado: o sagrado feminino. Mas o que é o sagrado feminino? E por que ele é tão central no retorno da Rainha Dragão, no despertar de Madalena e na transformação planetária que vivemos? O sagrado feminino não é uma doutrina nem um dogma. É uma frequência arquetípica, espiritual e universal. Ele é a força da receptividade, da intuição, da criação, da nutrição e da conexão com o invisível. Ele não pertence apenas às mulheres. Assim como o sagrado masculino não pertence apenas aos homens. Ambos são forças complementares presentes em todos os seres, e quando estão em harmonia, o ser humano se torna pleno. Por milênios, essa polaridade esteve em desequilíbrio. O masculino, sem seu contraponto feminino, tornou-se dominador, controlador, racionalista. A lógica suprimiu a intuição. A guerra silenciou a empatia. A hierarquia esmagou o círculo. E foi nesse processo que o mundo mergulhou em séculos de dor, violência, repressão e desconexão. A nova era, profetizada por muitas tradições, é o tempo da reunificação dessas polaridades. É o retorno da mãe, não como substituta do pai, mas como a presença que faltava para restaurar a harmonia do todo. Esse retorno do sagrado feminino se manifesta em diversos níveis. 1. Na espiritualidade. Cada vez mais pessoas abandonam o culto ao Deus patriarcal, separado, punitivo, e buscam conexão com o divino como algo interior, imanente, íntimo.
A deusa retorna como símbolo do divino que habita a matéria, o corpo, a terra, a vida. Madalena é a expressão mais poderosa dessa reconexão, a mulher que une corpo e espírito, amor e sabedoria, céu e carne. 2. Na ciência e saúde. A medicina integrativa, as terapias energéticas, a valorização das emoções e da inteligência do coração são exemplos de como a ciência começa a integrar elementos antes marginalizados. O corpo, antes visto como máquina, agora é compreendido como um campo energético, emocional e simbólico. E o útero, antes ignorado espiritualmente, é reconhecido como órgão de poder e criação energética. 3. Na educação e nas relações. O modelo autoritário, competitivo e fragmentado está sendo lentamente substituído por modelos colaborativos, inclusivos e sensíveis. A escuta, o cuidado, a empatia e a inteligência emocional estão sendo resgatadas como ferramentas fundamentais para a nova sociedade. O amor, antes rebaixado à fraqueza, começa a ser compreendido como força transformadora. 4. Na Terra. A própria Mãe Terra clama por reconexão. As mudanças climáticas, o colapso ambiental, a crise dos recursos naturais são o grito de Gaia, o arquétipo da Grande Mãe, pedindo que o ser humano volte a viver em equilíbrio com o planeta. O sagrado feminino é ecológico por natureza. Ele sente com o mundo. Ele é a ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e o sagrado. Madalena, como rainha dragão, representa exatamente isso, a ponte entre mundos. Ela não é apenas um símbolo de resistência espiritual, mas um modelo de consciência integral. Seu retorno é o retorno de tudo o que foi rejeitado: a sabedoria do corpo, o poder da intuição, a sacralidade da sexualidade, o mistério da criação. E essa nova era não depende de decretos externos. Ela nasce de dentro de cada ser desperto. Cada mulher que honra seus ciclos, sua voz, seu ventre. Cada homem que abraça sua sensibilidade e cura suas feridas ancestrais. Cada criança que cresce em um ambiente onde a alma é valorizada. Todos são parte desse novo tempo. O sagrado feminino também traz a ideia do tempo cíclico, diferente da linha reta masculina. É o tempo das estações, da gestação, dos processos internos, da morte e renascimento. A nova era é, portanto, um ciclo de transição, onde o velho mundo morre aos poucos e o novo ainda está nascendo. Por isso sentimos tanto desconforto, instabilidade e incerteza. Estamos no parto da consciência. E como todo parto, dói. Mas o que está nascendo vale cada lágrima. Está nascendo um mundo onde o amor é lei, onde o feminino não é mais submisso, mas essencial, onde Maria Madalena não é mais a mulher arrependida, mas a mestra que voltou para lembrar que o sagrado mora dentro de nós. Estamos voltando para casa. Casa essa que não é um lugar geográfico, mas um estado de alma. Um lugar interno onde corpo, mente e espírito se abraçam. Onde Deus e deusa dançam juntos. Onde a rainha dragão estende suas asas sobre a terra e sopra com seu fogo sagrado a lembrança que habita em cada um de nós. Essa é a nova era. E ela já começou. A profecia da rainha dragão nunca foi sobre uma única mulher. Nunca foi apenas sobre Maria Madalena. E nem se trata de um evento distante que observamos como espectadores. Essa profecia é viva, e ela pulsa dentro de você. Sim, você. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já despertou. Talvez você tenha sentido um chamado inexplicável, uma conexão com símbolos antigos, com a figura de Madalena, com as serpentes, com o dragão, com a terra, com sonhos que não consegue explicar, mas que parecem mais reais do que a própria realidade. Isso não é acaso, é memória. Uma memória que estava adormecida. Uma lembrança que não pertence a esta vida apenas, mas a uma linhagem ancestral de almas que vieram à Terra em diferentes eras com uma missão clara: sustentar o equilíbrio, carregar a luz oculta, manter aceso o fogo sagrado enquanto o mundo dormia. Você faz parte dessa linhagem. Você é filho ou filha de um tempo em que o sagrado era dançado, cantado, sentido. Você veio de uma era onde não havia separação entre espírito e corpo, entre templo e floresta, entre céu e ventre. E agora, neste momento da história, você foi ativado para lembrar quem é.
e para cumprir o que veio fazer. A profecia da Rainha Dragão é a história do despertar coletivo do feminino sagrado e da união dos opostos, e você é um dos portais por onde essa profecia se manifesta. Cada escolha sua, por verdade, por integridade, por amor, por reconexão com a sua essência, alimenta essa nova era. Você pode estar se perguntando, mas como posso ser parte de algo tão grande? Como posso contribuir para essa mudança? A resposta é simples e profunda, sendo quem você realmente é. Não há papel pequeno. Cada gesto de cura que você oferece a si mesmo, cada perdão que você concede, cada dor que você transforma em sabedoria, abre caminho para que a Rainha Dragão se manifeste em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. O mundo não precisa de mais líderes cegos, de mais messias externos, de mais salvadores distantes. O mundo precisa de pessoas inteiras, alinhadas com sua verdade interior, com coragem para sentir, para amar, para expressar, para criar. O mundo precisa de você desperto. Essa é a verdadeira iniciação. E não, ela não acontece em templos de pedra. Ela não depende de títulos ou rituais elaborados. Ela começa no silêncio. No momento em que você olha para dentro e reconhece a chama que arde, mesmo que pequena, dentro do seu coração. Essa chama é o fogo da Rainha Dragão. É o fogo de Madalena. É o fogo que acende a sua alma para a lembrança da sua missão. Você talvez seja uma das muitas Madalenas deste tempo, ou talvez seja um João, um Tomé, um Yeshua moderno, alguém que em outras vidas caminhou com a verdade e agora retorna para manifestá-la no aqui e agora. Essa profecia não escolhe gênero, etnia ou religião. Ela não se impõe, ela desperta. E quando desperta, ela transforma. Ela transforma a maneira como você olha para o mundo. Você passa a ver beleza onde antes via caos. Você passa a ver propósito onde antes via confusão. Você começa a compreender que sua dor foi uma preparação, que seus fracassos foram refinamento, que suas lágrimas regaram o solo onde agora nasce a flor da sua consciência. Sim, você é parte da profecia. Cada pessoa que sente o chamado de reconectar-se com o sagrado, de curar suas feridas, de integrar sua sombra, de escutar a voz da intuição, está respondendo ao eco dessa antiga promessa, de que o tempo do desequilíbrio acabaria e que a união sagrada voltaria a guiar a Terra. Você não está sozinho. Milhares, milhões estão despertando, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas todos em sintonia com o mesmo campo de consciência, a consciência da deusa desperta. E talvez ao longo dessa jornada você perceba que o Graal sempre esteve dentro de você, que a serpente que você temia era sua própria força criativa, que o dragão que parecia ameaçador era seu poder adormecido, e que Madalena nunca esteve longe. Ela vive em você. Ela é você, se você tiver coragem de lembrar. Este é o fim do velho mundo e o começo de algo indescritivelmente novo. Você é uma centelha viva da Rainha Dragão, e o fogo que você carrega pode acender muitos outros. Não duvide disso. Agora que você ouviu a profecia, a escolha é sua. Continue dormindo, ou desperte. Continue no medo, ou no fogo da verdade. Madalena voltou, não para ser adorada, mas para ser lembrada, e talvez para se revelar em você. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com quem também precisa se lembrar. Inscreva-se, acenda a chama, e nos encontramos no próximo ciclo. O tempo é agora.